Saudações, pessoal. Eu sou o Jerônimo Lira. Eu sou Fábio Quintanilha. Bem-vindo ao Podtécnico. Vamos lá. Nesse episódio, Podtécnico, nós vamos abordar gestão de comunidade com a Camila Remota. E aí, Camila, tudo tranquilo? Como é que você está? Seu nome, né? Acabei de falar, lógico. De onde é que você fala? O que você tem feito? E conta aí pra gente alguma coisa. Bom, eu me coloco assim no mercado com o nome que é o meu nome, que é Camila Remota, porque o estilo de vida remoto para mim significa muito. Então, eu trabalho à distância com as empresas e eu sou gestora de comunidade, estrategista das comunidades. Venho do Rio de Janeiro, ainda sou do Rio de Janeiro, às vezes saio do Rio, mas sempre fui daqui, natural aí dessa cidade maravilhosa. E, bom, vamos lá, né? Estou animada, queria agradecer o convite de vocês dois, Jerônimo, Fábio, por estar aqui. Vocês... Bom, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui com vocês, tá bom? Então vamos lá. Vou deixar vocês livres para seguirem, conduzirem as perguntas. Legal, Camila. Então, assim, eu queria saber um pouco de o que você fazia antes de conhecer a profissão que você trabalha hoje, que é gestão de comunidade. E como é que é? Conta um pouco da tua trajetória, como era a sua vida antes, como é que você chegou aí a essa profissão, vamos dizer assim, né? Antes de ser remota, eu trabalhava semi-remotamente, né? Eu trabalhava com pregão eletrônico, eu era analista de licitações. E trabalhei com isso durante praticamente 10 anos da minha vida. Então, desde os 17 anos de idade, eu trabalhava na parte de licitação, também trabalhava com a logística da entrega do serviço. Então, era uma empresa de manutenção de equipamentos, de caminhões. E aí eu entendia um pouco daquele universo, a gente preparava ali os clientes, então era uma coisa completamente diferente. Mas ali, ainda nas licitações, eu já entrava em contato com comunidades. Né? Os militares, a gente tem uma comunidade muito estabelecida, né? A gente trabalhava muito ali com a Brigada Paraquedista, que é uma comunidade bem específica dentro do Exército. Então, a gente era bem nichado. Era manutenção de viaturas, de equipamentos diesel na Vila Militar Exército. E ficamos fazendo isso aí durante 10 anos. E veio a pandemia, né? As coisas fecharam, teve toda uma mudança, uma adaptação de mercado. E aí eu descobri a profissão de assistente virtual, que é um profissional digital mais generalista, né? Ele não é especialista ainda. E você aprende um pouco de várias coisas e você acaba aprendendo a editar vídeo, fazer copy, né? Que é a parte da escrita. E aí eu fui pegando meu primeiro cliente fazendo um pouco de tudo, editava podcast também, inclusive. E aí eu fui me desenvolvendo na apertação de botão, em ferramentas. Legal. De repente, é isso aí. Aí eu comecei na assistência virtual e conheci a gestão muito por acaso, mas aí eu vou deixar o Fábio conduzir ali as perguntas para a gente chegar nesse lugar. Agora é o Jerônimo aí. Fala, Jerônimo. Então, aí agora... Assim, na verdade, tinha aqui na nossa... A gente, normalmente, como a gente sempre tem um scriptzinho, né, para a gente seguir. Como é que você conheceu a gestão de comunidade? Você praticamente já falou, né? Então, estou pulando aqui essa questão. E como é que você assim, deu esse voto de confiança para fazer essa transição da carreira para a gestão de comunidade? Porque, assim, quando a gente passa de um perfil que a gente está de trabalho, de repente você vai fazer uma mudança quase que, assim, acho que não chega a ser tão radical, né? Mas é quase que uma mudança de profissão. Quer dizer, você sai de fazer um trabalho e muda para outro totalmente diferente, né? Como é que foi essa tua questão para dar essa confiança nesse nicho de mercado de gestão de confiança, né? Gestão de comunidade? Nessa transição. Veio para mim a gestão de comunidade como um problema para resolver. Eu trabalhava com um pouco de tudo e, de repente, chegou uma demanda que era sobre gerenciar e moderar uma comunidade dentro de um lançamento. Ah, entendi. E aí foi que eu entrei em contato. Só que eu fiz isso durante um ano sem saber que era uma profissão, que isso era uma coisa nichada e que tinha um valor de mercado já.
E essa profissão, a gente fala de gestor de comunidade no Brasil, mas ela já existe nos Estados Unidos há um tempo. E chamam ela de Community Manager. No LinkedIn, a gente costuma pesquisar pelos profissionais de comunidade pelo nome americano, né? Pela profissão nesse nome, que é Community Manager. No digital, no marketing digital, que é o lugar que eu cheguei para entrar em contato pela primeira vez com as comunidades, esse mercado ainda está conhecendo nossa profissão. Geralmente o pessoal da área de tecnologia, startups, eles já estão mais ligados. Então, por isso que eu conheci sem saber que era uma profissão. Então, eu tinha lá uma demanda de moderar a comunidade, tinha uma estratégia pronta de alguém que já estava aplicando, que era o Érico Rocha na época. Érico Rocha, para quem não conhece, ele é um grande estrategista, um dos pioneiros aí do famoso 6 em 7. Então, ele tinha uma estratégia. E aí, eu era uma pessoa dentro de um outro projeto que o pessoal queria replicar a estratégia. Então, Camila, temos aqui 10 pessoas para você treinar em 3 dias para fazer uma coisa que ninguém faz a menor ideia de como se faz. Então, aí eu descobri que era gestão de projetos, gestão de gente e do próprio lançamento em si. Dos CPLs, que são as aulas, eu tinha que fazer o conteúdo, gerenciar as pessoas e conduzir toda a comunidade, que na época era no Facebook. Então, esse foi o contato com a profissão. Aí, um ano depois, eu descobri que era uma profissão, aí eu me especializei. Aí eu falei, eu vou ser gestora de comunidade. Deixei de ser generalista para me tornar especialista. Entendi. E aí, dentro desse contexto aí que você falou, né, bem legal, essa trajetória sua, o que faz o gestor de comunidade, né? O que efetivamente ele faz? Você falou já de maneira mais assim pontual, mas o que efetivamente, quais são as tarefas que o gestor de comunidade faz e o que ele não faz, né? Sim. Bom, o gestor de comunidade, ele atua diretamente na gestão, também atua na criação de comunidades. E para ser uma comunidade, a gente atua na seguinte visão: precisam ter pessoas onde elas possam se conectar e nós, como gestores, temos a função de facilitar essas conexões. Então, vai de moderar a comunidade, criar algum tipo de conteúdo estratégico ali também, conectar as pessoas, fazer o onboarding da comunidade, tratar as crises que podem acontecer, porque lidamos com seres humanos. Então, pode ter uma crise, pode ter algum problema, e aí a gente está ali para gerenciar essas questões, sempre com imparcialidade, de forma efetiva e também afetiva. A gente precisa ser muito empático com as situações. Ah, entendi. Uma das coisas que a gente também pode fazer, e aí é um serviço à parte dentro da gestão de comunidade, é a facilitação online, que seria a facilitação dos encontros ao vivo. Todo dia tal hora tem um encontro, a gente chama isso de ritual, e a gente consegue auxiliar o expert ou o professor, o educador, nessas dinâmicas, conectando as pessoas ali também nessa frente. A gente pode trabalhar online e presencialmente também. A tendência do mercado é as comunidades híbridas, né? Então, a gente pode atuar nessas duas frentes. E o que a gente não faz, e aí a grande confusão que às vezes acontece no mercado, porque a gente está novo nesse mercado, está aquecendo no Brasil, é que o gestor de comunidade, ele não é suporte, ele não é Customer Success, ele não é CS, e ele não é social media. Ele até pode fazer essas coisas, só que a diferença é que o contexto de trabalho dele é dentro da estratégia e dos processos relacionados ao projeto da comunidade. Então, ele não faz para rede social ou para coisas fora daquilo ali. Ele atua dentro da comunidade. Então, essa é a diferença com relação à forma de se trabalhar. Entendi, perfeito. Entendi. Tem alguma característica mínima para se criar uma comunidade? Por exemplo, assim, vou usar um exemplo que não tem nada a ver com isso. Hoje, uma cooperativa, para você criar uma cooperativa, por exemplo, você tem que ter no mínimo 20 pessoas. Então, isso é uma característica mínima para você dar o start numa cooperativa, seja ela qual for, né? Para criar uma comunidade, tem que ter um mínimo quais são as características mínimas para você ter? Posso criar uma comunidade de 2 pessoas, de 3 pessoas? Faz sentido? Não faz sentido? Tem alguma regra para exatamente. Tem alguma regra para isso? Não. Dentro ali da construção de uma comunidade, a gente já está num tópico de criar, né, a comunidade, a gente passa pela estruturação dela.
antes de qualquer coisa, antes dela existir. É tipo o branding da comunidade. Então, eu preciso ter clareza, principalmente do propósito da comunidade e a intenção de se criar a comunidade e o planejamento dos entregáveis que vão ter lá dentro. Por exemplo, vai ter encontro ao vivo? Quando? De que forma? Qual dinâmica? Conteúdos. A ideia da comunidade é que a gente estimule com que os membros construam relacionamento e conteúdo lá dentro. Então, não é um lugar para a gente produzir conteúdo e os membros consumirem de forma passiva, é para a gente puxar a conversa, conectar as pessoas, e aí que entra o gestor. Porque as pessoas não se conectam sozinhas, de forma proativa, em espaços aos quais elas são colocadas. Elas precisam desse alinhamento, que é o que o gestor faz. Ele tem um lugar muito de liderança, comunicação e gestão desse projeto. Então, para ser uma comunidade, não precisa ter muita gente. A quantidade de membros não é um fator isolado de sucesso para uma comunidade. Pode ter 2 pessoas, elas precisam poder se conectar, eu preciso conseguir marcar essas pessoas e poder orientar ali elas, isso é importante. Propósito, ter essa clareza, ter essa visão de que é uma estratégia intencional, uma construção de longo prazo. A gente vai construindo junto, testando e validando coisas. Os membros, eles são os protagonistas desse espaço. Nós somos facilitadores dessas conexões para criar um espaço seguro para que elas consigam fazer esse fit. Então, é a clareza do propósito, pensar de forma estratégica. E a quantidade de membros não é o mais importante. Quantos membros são ativos? Quantas pessoas estão sendo impactadas e obtendo resultado através da nossa comunidade? Esse tem que ter obrigatoriamente um interesse comum de quem está dentro da comunidade? Provável, é importante, né? Sim, porque a comunidade, ela segmenta, existe uma exclusividade. E o senso de pertencimento é criado por essa conexão em comum. Por isso que a gente está falando muito aqui em propósito e intenção. Porque é isso, bem claro, que conecta as pessoas. Um propósito claro é o que vai gerar engajamento no curto e no longo prazo. Se as pessoas não entendem por que elas estão ali, elas dispersam. É uma jornada que a gente constrói, né? Legal. Entendi. E assim, tem uma pergunta aqui que você já respondeu, mas eu acho que tem alguns detalhes ali que você pode falar mais, que é como você conheceu a gestão de comunidade, e depois queria que você detalhasse um pouco mais as estratégias e o que está por trás aí na tua estratégia propriamente dita e no teu produto, vamos dizer assim, que você pode oferecer de gestão de comunidade para o mercado, né? Sim. Na gestão de comunidade, eu costumo entregar um primeiro plano, que eu chamo de Pulse, porque eu sou CEO da Pulse Comum, e o nosso propósito de negócio é ajudar outros negócios a se tornarem mais sustentáveis e escaláveis através das estratégias de comunidade. Então, a comunidade é o coração do negócio, na nossa visão, porque é através da comunidade que você consegue perceber qual o sentimento que as pessoas têm pela sua marca, pelo seu produto, e você consegue ter feedbacks mais aprofundados para melhorar toda a experiência no geral. Então, a comunidade, ela é parte da experiência do cliente, né? Entendi. E aí, o diferencial da gente é essa visão sobre a forma de trabalhar a gestão de comunidade. Então, o cliente começa com o plano Pulse, que é um plano teste, e aí a gente faz as perguntas, né? Eu utilizo um pouco de algumas estratégias para entender essa questão do propósito e tudo mais. Dentro desses pré-requisitos, a gente avança. Então, tem todo um planner, tem as datas, as pautas das reuniões, quem vai ser o alinhador. O cliente precisa pensar que é um projeto dentro do negócio dele. Então, é um sprint, sabe? É um projeto que a gente está rodando junto ali. Entendi. Essa é a grande visão. Passou dos 3 meses, deu tudo certo, a gente vai para um outro plano, que é o Nova Era, que já é mais entendido, que a gente já começa a trabalhar mais as métricas. Eu sou muito conectada a métricas. Assim, o Fábio trabalha com essa questão de Power BI. Verdade. E assim, cara, tudo que você não pode medir, você não consegue gerir. Exatamente. E aí nesse segundo plano, né, que você tem métricas para cada plano, né? Desde o começo, assim, primeiro a gente estrutura. No segundo mês, né, que eu chamo de ciclo, cada mês é um ciclo, né? Então, no primeiro mês a gente faz a estrutura, a base, no segundo a gente começa a conversar de planejamentos mais aprofundados sobre métricas, conteúdos, mas olhar sempre para as métricas. Quantos estão ativos?
Quem saiu, por que saiu? As pessoas estão satisfeitas? Tudo que as pessoas colocam na comunidade é dado. Então, qualquer feedback bom ou ruim é um presente que a gente recebe, acolhe e procura entender se vale colocar energia e fazer ajustes no negócio. Não, legal. E aí você também colocou dentro dessa mesma pergunta, né? Você também colocou que no nosso briefing aqui, que você teve uma experiência, descreveu uma experiência, né? De prática, né? De abertura de uma comunidade, um lançamento. Você pode contar um pouco? Sim, eu comecei nesse contexto de comunidade de lançamento. Eu trabalhei no nicho de transição de carreira, nas profissões de estrategista digital e na profissão também de gestor de tráfego. São profissões digitais, né? O gestor de tráfego é o cara que gerencia anúncios online e o estrategista digital é um cara mais macro ali dentro da estrutura de estratégia do lançamento, né? Lançamento é uma estratégia de venda, vender um infoproduto, um curso online. Então, eu trabalhei diretamente com esse tipo de persona, e persona é uma coisa muito importante na comunidade também, a gente tem se desenhado, para a gente saber com quem que a gente está falando e falar com essas pessoas na identificação. Então, eu comecei nessas experiências e eu percebia que a experiência com comunidade engajava mais, porque a gente intencionava as pessoas avançarem dentro da experiência. Então, a galera está chegando, né, na aula 1. Então, a gente vai prepará-la para a aula 2. Ela está chegando atrasada, a gente vai dar contexto para ela avançar dentro daquilo ali, para abrir o carrinho, as pessoas estarem mais conscientes da oportunidade. E aí é menos retrabalho para o suporte. O gestor de comunidade, ele pode trabalhar em parceria com o time de Customer Success, com o time de produto, porque ele é uma fonte de dados. Entendi. E aí a minha vivência vem desse olhar, desse campo de batalha dos lançamentos. Dos lançamentos, né? Aí você chegou a fazer lançamentos, foram 4 lançamentos, né? Que você falou que fez já, né? De comunidade, sim. Às vezes eu participo de alguns para olhar as tendências, como eles são feitos. Eu estou participando de uma imersão que tem uma experiência de comunidade. E aí eu vou coletando insights também, para você se manter no jogo, né? É importante entender como tá, né? Legal. E aí, no caso de, assim, que resultados você teve que, assim, te deu uma aprendizagem nessa questão de gestão de comunidade? É que essa profissão, ela te puxa muito para se desenvolver como, além de como profissional tecnicamente, como ser humano. Então, é preciso você ter muita empatia, exercitar muito a imparcialidade, muito a inteligência emocional, e ela me desafia todos os dias nesse sentido. Porque como gestor, como líder da comunidade, você tem que liderar também o seu expert, você tem que conduzir também os convidados, para que eles consigam entregar a experiência dentro da proposta da comunidade. E é um desafio constante de comunicação. Então, além de questões financeiras, o grande ganho é que você está em constante desenvolvimento. É desafiador. Então, todo dia não é igual. Não é. Porque sempre tem alguma coisa diferente para você lidar. Eu acho que isso me encanta na profissão. Esse desafio e de poder ver as pessoas tendo resultado, de poder influenciar de alguma forma para que elas avancem dentro da experiência. Eu gosto de ver as pessoas tendo resultado, de comemorar com elas os pequenos marcos para que elas consigam ir construindo o resultado. Porque é sobre e aí gera um aprendizado constante, né? Sim, porque tem sempre uma nova ferramenta, tem sempre alguma coisa para você melhorar, você vai aprendendo com outros cases, é um trabalho de muita observação também, e de muita análise de dados também. A gente precisa não só levantar os dados, mas saber interpretar eles. Por exemplo, só curtida para mim é uma métrica de vaidade. Qual é a qualidade desses comentários? Quem é que está trazendo esse post? Como é que ele está trazendo esse contexto? Então, é uma análise quantitativa e qualitativa. Eu adoro fazer essas brincadeiras com os números e entender as pessoas através deles. Entendi. Tá. E assim, como é que foi o teu começo? Você teve muita dificuldade? Porque isso é uma coisa totalmente nova, né? Então, como é que foi esse processo de você... e tá sendo esse processo, né? De mostrar para as empresas que isso tem relevância e que isso pode trazer até receita para a empresa, fora em todas essas características que você já colocou. Como é que está sendo esse processo aí?
Tem alguns mercados que eu vejo que estão mais amadurecidos. Por exemplo, a gente tem um movimento de mercado chamado Web 3.0, que é um pessoal que já vive um pouco mais isso, né, nos Estados Unidos, que está chegando para o Brasil. A gente tem um mercado de tecnologia que já reconhece mais a questão do gestor de comunidade. No nicho ali do marketing digital, o desafio é maior, porque o pessoal está começando a conhecer a gente agora. Então, existem essas confusões de nomenclaturas, de posicionamentos, que a gente precisa se firmar bastante para explicar o que é. E o valor é gerado na construção do longo prazo. Então, resultado rápido, eu nem acredito muito em resultado rápido. Sustentabilidade vem de uma construção de longo prazo. É uma história que se constrói. Esse negócio é uma história. Né? Tijolo a tijolo, né? Sim. Então, a gente anda ali na promessa do cuidado da experiência do cliente mesmo. Né? Então, é um lugar dentro desse objetivo que a comunidade ocupa. E é o melhor para você cuidar das pessoas, para você conseguir entender como essas pessoas estão se relacionando com elas dentro da experiência e com a marca também, com o produto e tudo mais. Então, acho que a galera está começando a ver que é tendência e a gente tem que se posicionar em mostrar isso da maneira adequada, para que o mercado cresça da maneira correta. Entendi. E assim, eu vejo muita confusão mesmo nessa área do digital, né? Que aí tem o marketing digital, você tem o gestor de tráfego. Mas aí, peraí, então assim, tem que realmente fazer essa separação na cabeça das pessoas, eles começarem a entender que são coisas distintas, trabalhos distintos e não é só marketing digital, ou seja, tem que separar esses mundos e existem especialistas para cada um deles. Então, muitas pessoas aí que devem estar nos ouvindo acham que vou fazer marketing digital e não está dando certo. Não sei, de repente você não está separando a coisa como deveria separar. O que é o gestão de tráfego, o que é gestão da comunidade, o que é o marketing digital propriamente dito. Então isso aí é o que está acontecendo muito, eu tenho observado muito isso. E eu fui vítima disso também na minha empresa. Então é por isso que eu estou contando essa experiência aqui. Sim, e a grande questão é, qual o desafio de todo mundo? Reduzir o CAC. É isso aí. Existem caminhos. A comunidade é um deles. Entendi. Aumentar a venda do boca a boca. Tudo isso é cuidando das pessoas e do relacionamento. Aí entra Customer Success também. Venda entra muito no lucro e no faturamento. Mas o CAC reduzido, porque quanto mais você investe em marketing, mais você vai ter que investir em marketing. O CAC reduzido e o aumento do LTV, né? Que é o grande lance também, porque uma vez você criando relacionamento com o seu cliente, é muito difícil ele sair. Você vai construir um relacionamento com ele, né? E um relacionamento que vai ser de longo prazo, né? Então, acho que é... Só para deixar claro para o pessoal aí, CAC é exatamente o quê? CAC é o custo de aquisição do cliente, né? Não, tudo bem. Eu digo para quem está assistindo pode não saber o que é. Não, é basicamente isso. Quanto você gasta para você adquirir seu cliente, né? Então, por exemplo, hoje para você adquirir o cliente tem um custo, cada empresa tem o seu custo ali de aquisição, e aí o objetivo é, como a Camila falou, é sempre reduzir esse custo de aquisição. E o LTV é o tempo que seu cliente fica, né? É long time value, né? Então é o tempo que o teu cliente vai permanecer com você. Às vezes o cliente entra, compra seu produto, não tem relacionamento e ele sai. Daí simplesmente ele sai, você não tem aquela gestão do teu cliente de perto, né? Então ele começa, de repente, ele pode ter uma insatisfação, pode ter uma reclamação, e aí você não tem aquele relacionamento em comunidade, como a Camila está colocando, e você perde seu cliente por de repente uma besteira. Às vezes ele gosta do produto, mas ele não está tendo uma boa relação com a empresa ou com o próprio produto no relacionamento em si, né? Entendeu? Então, é isso. Acho que é isso, né, Camila? Sim. Aí. Sim, e na comunidade você consegue levantar oportunidades, que a gente chama de levantada de mão, follow-ups, para o time de CS trabalhar essas oportunidades e criar novas oportunidades também. Então, é um lugar que a gente consegue trabalhar de forma... Queria usar uma palavra harmonia, mas eu não encontrei, gente. Mas vou usar a palavra harmonia com outros lugares em prol dessa experiência. Porque uma boa experiência vende.
Exatamente. Entendo a importância de gatilho, de rapó, de tudo isso, mas ainda uma entrega humanizada, com certa personalização, entendendo o momento do cliente, é o que mais vai vender. Exatamente. Então, custa quase zero quando a pessoa compra de novo, ou quando compra mais de você, quando ela já está dentro do funil. Por que não cuidar das pessoas que já compraram? O pessoal deixa muito dinheiro na mesa, porque não cuida de quem comprou. E você tem serviço e relacionamento, né? As pessoas esquecem que serviço é relação de confiança, né? Vender serviço é uma relação de confiança. Se você está ali, comprou um produto e depois se sentiu abandonado, ainda mais um serviço, você perde o cliente. Então, é por isso que eu realmente entendo que a comunidade é um negócio que vai ser um grande diferencial aí também. Sim, e não adianta tentar recuperar, tentar fazer recuperação de cliente quando ele vai renovar, porque ele já desistiu de você. Já desistiu de você, exatamente. Já quebrou a confiança. Então, é isso. É inevitável praticamente um caminho sustentável sem cuidar da experiência do cliente. E aí é um dos caminhos que nós temos para construir isso. Isso aí. Tá, e assim, vamos supor que você tenha que me convencer a criar uma comunidade para minha empresa, né? Então, seria o porquê criar uma comunidade, né? Como é que, assim, você chega no seu cliente, seja um cliente novo, por exemplo, só, olha, pô, isso aqui você conseguiria resolver criando uma comunidade, gerando aí não sei, é mais ou menos isso, né? Seria um motivo, né? Para a gente criar uma comunidade na empresa. E você convencer o cliente. Acho que passa pelo porquê, né? Criar uma comunidade, né? Passa pelo porquê, exatamente. Passa pelo porquê. Por que criar uma comunidade, né? Sim, eu trago esses pontos de visão de mercado, adapto para aquele negócio, mas eu não tento vender a todo custo. Eu costumo fazer uma venda consultiva. Eu procuro trazer ali o repertório para o cliente decidir. E ele precisa me dar essa resposta. Por que você quer criar uma comunidade? Porque, às vezes, no momento do negócio dele, ele não precisa fazer isso agora. Ou, dependendo do modelo de negócio dele, ele não precisa de uma comunidade. A gente tem uma tendência de mercado que comunidades sejam cada vez mais produtos de assinatura. Por exemplo, isso é um recurso que eu posso trazer na abordagem, mas eu não tento convencê-lo. Porque se o fit cultural não bater, não funciona. Então, se ele não tiver dentro dessa sinergia da comunicação de todos os pontos que eu trouxe aqui, ele não está pronto para ter uma comunidade agora. Então, é muita responsabilidade vender o serviço de comunidade também. Porque em alguns momentos eu vou precisar desvender. Se ele não tiver com a mentalidade para o jogo que eu não posso vender para ele. Por isso que eu perguntei, por isso que eu citei esse exemplo, porque, por exemplo, assim, tem gente que nem sabe que existe essa possibilidade de criar comunidade, ele nem sabe que ele precisa, por exemplo. E, de repente, ou seja, ele nem conhece, que tem muita gente, por exemplo, que vai estar assistindo a gente agora, que nem conhece, nem nunca ouviu falar sobre a ideia de gestão de comunidade. E aí, de repente, assim, se o cara nunca ouviu falar, como é que ele sabe que ele vai precisar? Então, né? Às vezes, o jogo é muito um trabalho de educação primeiro, para depois vender. Para ir maturando. Então, uma das coisas que eu faço, além das sessões clareza, para dar clareza sobre a oportunidade, as soluções de comunidade que ele pode ter naquele negócio, procura entender se ele está pronto para aquilo, o seu momento para aquilo. Às vezes, ele está num estágio tão inicial que o que ele precisa é um outro profissional. Entendeu? Para as coisas não se atropelarem, porque tudo é um projeto, né? Tudo somos todos um, né? Fazemos parte de uma coisa que é o negócio, né? É como uma relação de parceiros de negócio. Por exemplo, eu não sou CLT, eu sou PJ. Então, é uma relação de parceria comercial. Né? A gente está sendo parceiro, né? A gente fala hoje intraempreender, né? Você empreender no negócio do cliente. Então, você traz os seus processos, a sua forma de trabalhar. Por exemplo, uma dor que os clientes têm, muitas reuniões. Tá todo mundo de saco cheio de ter uma reunião, né? Então, o que a gente faz para resolver? Poucas reuniões de forma pontual. Para não cansar o cliente, a gente conseguir entregar com efetividade. Porque a gente está desenvolvendo o projeto da comunidade. Agora, por exemplo, se o cliente falta as reuniões, ele não entrega parte do entregável que é dele, porque tem isso, né? O cliente também precisa entregar dados, informações para a gente estruturar. Precisa estar presente para as reuniões. Se ele não está,
a gente rompe o contrato com ele. Só que a gente dá clareza desde o começo. Ó, temos as etapas. Ciclo 1, estruturação. Ciclo 2, manutenção. O 3 é a escala. Uma matriz de responsabilidade, né? Sim, é como se fosse uma jornada. Cada um tem a sua atividade a ser cumprida, né? Senão Sim. você acaba rompendo o elo no meio da comunidade, né? Porque se você não tem uma jornada, em qualquer tipo de relação comercial, você desengaja. Qual que é a grande dificuldade em projetos de longo prazo? É você não ver a jornada. Tipo, passo a passo, para onde é que a gente vai agora? E ainda que a gente decida isso junto, porque muita coisa a gente vai decidir também junto, porque tem coisas que o cliente precisa provar. Tipo, ele precisa ter clareza quem é a persona dele, e a gente pode até construir isso junto, mas a gente precisa comunicar. Então, esse é um grande pilar. Tem, por exemplo, empresários que eles não estão acostumados a trabalhar em equipe. Geralmente é o equipe. Então, quando ele vai trazer, eu procuro reduzir todos os ruídos, otimizar a comunicação. Então, entenda, a comunidade, qual que é o sucesso da comunidade? A gestão do projeto flui bem, sem travas. E aí a gente vai avançando. As reuniões são marcos na nossa trajetória. Então, tipo, elas são sagradas. Elas não são, tipo, a qualquer hora, a qualquer momento. Para que a gente consiga respirar e o cliente também. Eu consegui reduzir bastante as comunicações diretas, então são bem pontuais. Tipo, tem copy para tudo já. É definir processos. Entendeu? Então, assim, a coisa do vender não é tão difícil, não. Mas é ter responsabilidade de saber vender para o cliente certo. Quem presta serviço tem dificuldade em escalar, porque a prestação de serviço é muito difícil de escalar. Isso é verdade. E você falou vários itens interessantes aí. E aí, a próxima pergunta entra, como é que se diferencia, né? Então, beleza, tem todos esses requisitos que o cliente, tanto o cliente quanto você vai cumprir, ou as etapas, a jornada, e como a empresa pode se diferenciar no mercado usando comunidade, e depois eu vou emendar com uma outra pergunta, mas basicamente essa é a primeira, né? Como a empresa pode se diferenciar no mercado usando realmente a gestão de comunidade, né? Hoje a gente vive um mercado que a disputa por atenção é muito grande. Então, você se tornar uma referência, uma das primeiras opções no seu segmento, na cabeça do seu cliente, não é tão fácil. Mas se ele está numa comunidade, onde ele é acolhido, tem um direcionamento, é como se ele estivesse formando um hábito de estar ali. Comunidade funciona muito bem para infoproduto, por exemplo. Né? Muita gente utiliza estratégia de comunidade em redes sociais para marca. Até funciona. Mas rede social não é comunidade. Por que não é? As pessoas não conseguem se relacionar. Eu não posso marcar as pessoas. É uma relação unilateral com a marca. Elas não conseguem se relacionar. A comunidade é aquele lugar, né, aquela plataforma que a gente consegue colocar as pessoas. Então, a gente tem o WhatsApp, não oferece uma experiência tão boa, mas tem. A gente tem o Telegram, a gente tem o Facebook, a gente tem várias outras também, que a galera não conhece ainda. Então, assim, o diferencial é se posicionar como uma das primeiras opções, e a comunidade ajuda nesse lugar. A questão de ter o cuidado, encantar o cliente não é tão complicado, gente. Não precisa inovar, não precisa fazer uma festa, trazer um carro de som e mandar flores. Às vezes é você chamar pelo nome, lembrar do aniversário, se ele está engajado, reconhecer ele. Reconhecimento é uma coisa muito importante, repetição também na comunidade. Então, vejam que os gatilhos que a gente usa para encantar são diferentes para vender. A conversa é diferente, o trato é diferente. Teve uma coisa que você falou isso vai vender naturalmente. Teve uma coisa que você falou na pergunta anterior, que você citou a questão de diminuir ruído. Isso daí, esse ruído é um problema enorme numa empresa. Dependendo do ruído, é óbvio, mas ruído é um problema, né? E quando você falou, eu acho que isso também é um quesito importante para a empresa entender, de, opa, reduzir ruído, isso realmente... Né? Na verdade, se a empresa puder administrar o ruído, né, tem determinados ruídos que para o gestor pode ser interessante, não sei. Né? Sim, a gente consegue fazer mas eu acho que isso é um ponto, né? Sim, eu consigo fazer isso na gestão do projeto hoje.
Na comunidade, a gente consegue também reduzir ruído. Se a gente conseguir concentrar as insatisfações de lá, isso é ótimo, do que fora, né? Do que em canais mais abertos, a gente consegue centralizar ali na nossa experiência, a gente consegue gerenciar isso do micro para o macro, e não assim, tipo, a pessoa reclamando na rede social, marcando sua empresa. Se ela tem uma comunidade, ela vai reclamar na comunidade. Isso é ótimo, consegue fazer essa manutenção dos ruídos e dos problemas. Essa questão dos ruídos é um problema, acho que geral da comunicação global de todo mundo. Como é que eu reduzo isso? É meu desafio também. Como é que você resolve isso? Fazendo a parte chata do trabalho, que não é um trabalho, é o processo que faz o trabalho acontecer. Então, eu procuro identificar, fazer um debriefing, né? O que é o debriefing? Um relatório de cada cliente, de todos os ruídos que eu tive, todos os problemas que eu tive, como é que eu posso resolver no próximo. E aí você vai melhorando, você vai refinando o seu trato com o cliente. Então, todo problema que você tem é uma oportunidade de criar uma solução. Muitas reuniões podem gerar muito atrito. Reuniões sem pauta costumam gerar atrito, porque às vezes vem um assunto que atravessa o outro, quando você vê não resolveu nada. Isso gera ruído. Entendi. Fora outras questões que o WhatsApp acaba gerando também, por ele já ser caótico. Então, assim, como é que eu resolvo isso? Eu comecei a utilizar copy, comecei a mandar as mensagens desenhadinhas, espaçar mais as mensagens. Aí eu comecei a resolver essas questões em projetos. E na comunidade eu procuro estimular que as pessoas sempre falem com sinceridade e transparência o que elas estão sentindo. Porque a gente resolve antes de ter o problema. Se está incomodando, se está doendo, fala. Que aí a gente consegue fazer a manutenção antes de ter a crise. Entendi, perfeito. Porque se ninguém falar, ninguém vai saber. Se ninguém falar, ninguém vai saber. Os outros não vão saber que aquele problema existe, né? Sim, o óbvio precisa ser dito. É um princípio de copy, né? O óbvio precisa ser dito. Porque às vezes é óbvio para a gente, mas para o outro não é. Né? Às vezes a pessoa não conhece o nosso mercado. Então ela precisa comunicar mais, porque a chance de ter ruído é maior, por exemplo. Então é a questão do alinhamento, né? Entendi. Bom, e aí como é que o mercado está vendo essa gestão de comunidades aí? Como é que você está achando que o mercado está vendo isso? O mercado está conseguindo entender tudo isso ou ainda é uma aceitação, né? Como é que tá Eu acho que o mercado é curioso, até o marketing digital já é muito curioso, só que a maioria das comunidades, por exemplo, elas são criadas sem estrutura, estratégia e intenção. Tipo, vamos botar o pessoal ali para ver no que vai dar? E aí começa a dar ruim. Porque a galera não fica perdida. E aí, nesse lugar já de caos, é que chamam, às vezes, o gestor, quando já tem o caos. Entendi. Ou a gente tem um mercado também, que é muito imediatista e que pula e negligencia o planejamento. E aí a gente precisa, tipo, fincar aqui, né? Não, nós temos que planejar isso aqui primeiro. Para isso aqui dar certo, para a gente tentar fazer dar certo, tem que planejar. Então, é basicamente educar o mercado para uma necessidade que ele já entendeu que ele tem. Existe a modinha de criar comunidades. Agora a galera vai começar a entender, eu preciso estruturar. Isso aqui faz parte do meu negócio. Isso aqui pode me dar resultado. Isso ajuda a aumentar as conversões de fato. Então eu entendi que tem um planejamento que as pessoas negligenciam aí, né, e acham que gestão de comunidade é criar um grupo no WhatsApp e botar os clientes para dentro. Não é, né? Tem que ter um planejamento, tem todo um processo que tem que ser feito antes, como você mesmo falou, e já até detalhou esse processo aqui. E aí, então, esse é o processo que tem que ser feito, né? Ou seja, não pode ser tentativa e erro, tem que ser uma coisa planejada. Se você fizer tentativa e erro, é capaz de... vai dar errado. Com planejamento, você testa com menos risco, né? Tem riscos em tudo na vida, mas você testa com menos risco. Por exemplo, por que eu não gosto muito do WhatsApp? Quando eu não tenho métrica, eu não consigo gerenciar. E eu não consigo nativamente na ferramenta ter isso. Talvez eu consiga gerar uma enquete ou outra, mas eu não tenho tanto retorno. Aí, para eu pegar um projeto de WhatsApp, eu preciso fechar uma parceria, isso entra no meu orçamento. Preciso fechar uma parceria com o desenvolvedor para poder conseguir extrair os dados e colocar no dashboard. Para eu ter dados, de fato, o que está acontecendo aqui? Isso aqui está saudável, não está? Se não está, o que a gente pode fazer para melhorar? O Facebook é maravilhoso. As métricas são lindas. A gente tem plataformas estrangeiras, tipo a Circle, que oferece métricas. Primeira coisa que eu procuro é métrica.
porque com ela eu consigo gerar valor e mostrar o que está acontecendo. No caso do WhatsApp, independente de ser esse WhatsApp que todo mundo usa, porque tem a licença comercial, né? Não sei se a licença comercial, eu não conheço, eu não, É, o nunca, business, a não licença gerei. business. Na comercial você não tem essas métricas? Tem o WhatsApp Business, né? Ele te dá mais Isso. ferramenta para gerenciar algumas coisas. Mas a gente não tem, tipo, uma aba para ver as métricas. E as métricas que a gente observa, quantidade de membros ativos, tem algumas métricas específicas que a gente observa para criar ações dentro da comunidade. Posso criar um programa de embaixadores. E metrificar na mão, dependendo da quantidade do volume de pessoas, eu vou precisar pagar alguém operacional para ficar ali fazendo isso. Então, eu tenho que fazer essas contas, porque a plataforma não me dá estrutura. Agora, tem plataformas tipo o Telegram. Eu consigo ter as métricas ali, eu consigo usar um bot e puxar. No Discord, eu consigo. Tem bot para tudo. No WhatsApp, eu não consigo. Entendi. E eu sou aquela criança de 5 anos que pergunta o porquê de tudo. Por que é assim? Porque é assim que a gente consegue construir. Porque eu vejo como uma grande oportunidade de negócio a comunidade. E ela não é só um bônus de um curso. Ela potencializa o resultado do produto. Como experiência. Entendi. Vai lá, Júnior. E, assim, eu acho que você meio que já respondeu, né? Onde criar a comunidade, né? Você já falou do WhatsApp, do Telegram, né? Do Discord, né? Tem aí, quer dizer, basicamente mas você tem alguma outra, tipo assim, outra tipo de ferramenta que seria útil, que seria interessante? A gente tem, além dessas plataformas, uma tendência de experiência de comunidade, que são comunidades tipo que tem a timeline, tipo igual uma rede social. E na aba lateral você tem os grupos de espaços, tipo o Notion, né? Para quem não conhece, o Notion é uma ferramenta de gestão de projeto que está muito popular no mercado. Então, essa estrutura, a gente tem a Circle, que é pioneira nesse desenvolvimento, a gente tem a Kajabi, mas agora eu vou puxar a sardinha para o Brasil, que a gente já tem algumas começando a desenvolver, que é uma que eu gosto muito, que é a Cativa, que eu estou testando, e tem a Nichos. A tendência, assim, é a galera ter ali a experiência de timeline, ter os grupos, e aí conseguir gerenciar esses espaços ali. E aí fica bem organizado toda a dinâmica, porque aí você consegue trabalhar de acordo com o seu nicho, de acordo com os temas, você consegue criar desafios, não fica uma linha só toda bagunçada que ninguém sabe quem foi, entendeu? Entendi. No Facebook a gente consegue criar guias. Toda plataforma que dá métricas e permite organização facilita a gestão. E a gente consegue melhorando a performance da comunidade ao longo do tempo. Entendi. E assim, além das ferramentas, né? Você tem também as métricas, né? Quais são as métricas mais importantes aí? Como você falou que tem que ser medido esse processo, né? Para efetivamente dar resultado. Quais são as métricas que você acha mais importantes aí nesse processo? É um assunto que o Fábio gosta, né, Fábio? Gosta mesmo. Quantidade de membros é uma métrica, não é a mais importante, mas é uma métrica. Quantidade de membros ativos a gente consegue ver por mês, a cada trimestre, a cada semestre, anual, dependendo da plataforma. Engajamento, e ali a gente olha para os posts mais engajados, quem foi que postou, qual foram os alunos mais engajados do mês, porque a gente consegue fazer algumas ações para essas pessoas engajarem mais e motivarem os outros. São as principais métricas da comunidade. Se a comunidade tiver experiências online, a gente coleta dado ali também. Quantos estavam lá? Qual foi o pico de audiência? Qual foi o momento que começou a cair gente? Quem entrou? Quem saiu? A gestão ali do chat, do ao vivo, né, da temperatura ali das pessoas. Tudo isso nos ajuda. Por exemplo, tem membro que ele é muito ativo na comunidade. E tem outros que são muito ativos no online, no presencial ali, na coisa da experiência online. Ele não interage muito na comunidade, mas ele está ao vivo toda semana. Isso é uma métrica. Isso é um engajamento. Ele só não é de falar muito. Isso acontece. Nem todo mundo na comunidade vai interagir. Tem uma galera que é mais passiva, mas está lá. Está observando. Aí os membros ativos eu consigo ver isso, sabe?
Então, essas são as mais importantes. Entender essa gestão, esse mapeamento de quem está e de como é que está lá, como é que está se relacionando. Como é que é a qualidade desse membro, qual o potencial dele de gerar mais discussões, mais conversas e engajar mais os outros. É um trabalho de engajar as pessoas no processo. E não só criar um monte de conteúdo para que eles passivamente absorvam. Para isso, a gente coloca na rede social. Entendi. Perfeito. Essa é a grande diferença do jogo, né? Da estratégia. Como é que eu estimulo essas pessoas a estarem aqui, né, de uma maneira orgânica, sem pressionar, mas de uma maneira que elas queiram estar? É o pertencimento. Você diria que essas comunidades que existem, das redes sociais, como você está dizendo, é uma comunidade anárquica? Na verdade, assim, é polêmico porque a gente que trabalha com comunidades, a gente desconsidera que o Instagram seja uma comunidade. O que a galera faz no Instagram? Estratégias de comunidade, de tribo, né? Que a gente vê ali, chama o pessoal por um nome para gerar identificação, gera um ambiente, né? De comunidade, mas o ecossistema não é ali. Eu só consigo interagir com o expert, só com a marca. Os outros não veem meu comentário, eu não consigo marcar as outras pessoas. O ecossistema de comunidade tem a característica das pessoas poderem se conectar e de alguém a nível de administração, moderação, como gestor, também fazer essas conexões. Eu estou gerenciando uma comunidade no LinkedIn, que tipo aqueles grupos, estou testando como é que funciona. Está indo. Precisa ter a chance das pessoas se conectarem. E rede social é unilateral. Ah, legal. Não se relacionam. Então, isso é uma coisa que, assim, não é que a gente tem que quebrar, mas existe uma diferença quando eu crio uma comunidade e quando eu uso estratégias de comunidade em contextos diferentes. Eu posso utilizar estratégias de comunidade dentro do negócio do cliente. A cultura do cliente pode ser uma comunidade. Entendi. Consigo relacionar as pessoas, consigo criar dinâmicas. Não é uma comunidade de cliente, não é uma comunidade de aluno, mas é uma comunidade onde os colaboradores estão inseridos. Então, olha quanta coisa a gente pode fazer. Legal. E, bem, tem 10 minutos, tem uns 12 minutos ainda, vamos lá. Como é que aí, agora com a entrada, uma pergunta interessante, com a entrada da IA, vai afetar esse processo de gestão de comunidades? Aí tem o chat GPT, tem uma série de ferramentas de IA que estão entrando agora, e está sendo falado muito sobre isso, inclusive a que vai substituir o Google, que vai entrar nos processos de comunicação. Então, queria ver com você como é que vai afetar a gestão de comunidades essa questão da inteligência artificial, né? Eu percebo que é uma tendência de mercado e que talvez algumas profissões acabem e outras novas surjam no mercado. E entre essas novas está essa profissão de gestor de comunidade, de community manager. No contexto de comunidades, eu não vejo como um inimigo. Eu vejo como aliado. Aliado para a gente trabalhar, porque ela é uma ferramenta para nós, que ajuda a escalar em alguns pontos. Porque a comunidade, ela tem ações escaláveis. Se eu faço um encontro ao vivo, eu preciso fazer antecipação, eu preciso automatizar, às vezes, algumas coisas. Mas nos gestos não escaláveis, que é aquele 1 a 1 que a gente precisa fazer, o robô não consegue projetar. A cabeça do estrategista para o projeto, a máquina não consegue fazer, porque ela vai seguir o comando. Entendi. Ela vai replicar o comando. Então, eu vejo ela como uma grande aliada, assim. O Discord tem chat. O Discord está arrebentando com essa experiência de IA agora. Para mim, é uma aliada. Dentro do meu contexto, isso vai me ajudar. A minha profissão não vai acabar. Nem o copyright também vai acabar, né? Que a galera está com um pouco de medo. Mas a galera que não estudar, que não se especializar, que não tiver uma cabeça estrategista, vai ficar para trás com ferramentas de tecnologia. Entendi. Legal. Eu vou deixar esses últimos minutos aí, os 8 minutos, então para você... Giorano, desculpa, eu acabei atropelando aí, mas é deixar uma... Manda ver. Uma mensagem final para quem está considerando a ideia aí de criar uma comunidade como estratégia, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, deixasse seus contatos e falasse um pouco também sobre quem está querendo criar esse processo de comunidade. Aí fica à vontade. Bom, para me achar nas redes sociais é Camila, com C e com 2 L's, remota, de trabalho remoto. Então, é Camila Remota, você pode me achar
no Instagram, também no LinkedIn, que é onde eu tenho colocado mais energia de conteúdo. Bom, palavras finais. Por exemplo, como é que a gente pode falar, deixando essa mensagem final, uma situação assim, ó, inclusive eu como empresário também, isso, não sei se você pode falar em ordem de grandeza de tempo, qual é o tempo, por exemplo, eu sou uma empresa, quero fechar com a Camila, e quanto tempo esse projeto se desenvolve? A gente sabe que tudo vai depender da persona desse cliente e todo esse processo, mas em média, para você ter um processo de comunidade, primeiro, para o empresário sentir que tem maturidade para isso ou não, e o tempo de desenvolvimento desse projeto, em média, quanto tempo aí? E como o empresário pode se achar que, eu estou vendo o vídeo, quero colocar comunidade na minha empresa. Então, quais são os primeiros passos e quanto tempo em média leva para ser feito esse trabalho? Incluindo a estratégia, né? Fazendo uma coisa com estratégia, né? A comunidade, ela é um organismo vivo, né? Então, ela precisa sempre de manutenção. Então, se ela já existe, ela precisa de uma manutenção. Criar do zero, ela precisa de estruturação e também da manutenção. É um projeto que vai durar enquanto a experiência da comunidade existir dentro do contexto daquele negócio. Uhum. A gente precisa de um primeiro mês para fazer estruturação, ambientação, rotinas. E finalizar essa parte do design ali da experiência da comunidade e criar ali, fazer um onboarding. Depois a gente parte para manutenção e planejamento mensal, que envolve ali conteúdos ou métricas. Então, assim, existe esse estágio inicial de estruturar e depois partir para manutenção. Vai existir enquanto o projeto existir de fato. Então, o que o empreendedor tem que ter a visão, caso ele queira construir uma comunidade dentro do projeto dele, para que isso faça sentido? Visão de longo prazo, ter essa vontade de coletar os feedbacks dos membros, de ser participativo dentro ali de algumas aprovações que precisam ser feitas na comunidade. E essa questão de construir realmente um negócio sustentável e escalável através da experiência do cliente. A comunidade, ela pode compor esse pilar. Se ele tiver essa visão, estiver dentro do que construir como negócio, faz sentido ele procurar um gestor de comunidade. Pode me procurar? Pode me procurar. Da mesma forma que eu também posso indicar outros profissionais, sem problema. Porque alguns nicham, né? Tem várias coisas assim, né? Dentro do nosso mercado. Então, propósito, intenção, construção de longo prazo, objetivo de escala do negócio, experiência do cliente. Faz sentido implementar a comunidade. Tanto para produto, quanto para a experiência da marca, até para engajar a equipe melhor também, você pode colocar um gestor de comunidade para a sua empresa. Legal. Ótimo. Então é isso. Jerônimo, pode continuar aí, fazer as considerações finais. Cara, primeiro agradecer a Camila, né? Foi um excelente tema para a gente abordar. Cara, para todo mundo aí, eu peço que compartilhe, né? Que contacte a Camila, com certeza, né, Camila? @Camila Remota com 2 L's nas redes sociais, né? LinkedIn, sim. Instagram, né? E é isso. Eu agradeço, gente. Eu só agradeço, a minha primeira vez nesse tipo de experiência. Obrigada por estarem comigo nisso. Muito significativo para mim. Vou aproveitar e indicar um livro, se der tempo, que é esse livro aqui, Meu Fundo Falso, que é O Ego, Eu Sou Inimigo, é um livro do estoicismo, que é um livro muito legal, indico muito para qualquer empreendedor, porque é uma coisa que todo mundo tem, mas que se for dosado da maneira certa, pode ser um grande aliado, mas primeiro a gente precisa entender como é que a gente cuida dele. E esse livro aqui marcou a minha vida, porque me trouxe uma nova visão de mundo, assim, de lidar comigo mesma. E aí, queria indicar esse livro porque ele é bem transformador. Ele incomoda um pouco, mas ele é bom. Legal. Então é isso, pessoal. Como o Jerônimo falou aí, se curta o canal, compartilhe o canal com outras pessoas para a gente crescer aí e ter uma comunidade que a gente fale de tecnologia, fale de inovação, traga coisas boas. Se inscreva no canal. E é isso. E muito obrigado e até o próximo episódio. E a Camila vai estar por aí, a gente vai estar chamando ela mais vezes também ao longo aí do ano. E é isso, pessoal. Um abraço, e obrigado e até o próximo episódio aí. Obrigada, gratidão. Valeu, Camila. Valeu, Fábio. Valeu, Jerônimo.